Começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é: qual o papel dos livros infanto-juvenis para as novas gerações que gostam tanto de tecnologia? Para conversar sobre esse tema, eu recebo a Fernanda Saboia, ela que é diretora-geral da editora Melhoramentos, essa tradicional editora brasileira. Fernanda, seja bem-vinda ao Alesp Conecta. Obrigada, Fábio, pelo convite. Super bacana estar aqui com vocês. Obrigado você por tê-lo aceito. Fernanda, nós vivemos no século XXI, onde as crianças já nascem ali mexendo no smartphone, mexendo no notebook. Elas têm uma ligação com tecnologia muito grande. Como que os livros de papel são feitos hoje em dia para prender a atenção dessas crianças, desses jovens, para continuar sendo atrativos para esse público? Bom, os livros acho que têm uma função, né, ainda muito relevante. Eles ainda são um respiro frente a toda essa tecnologia. Então, hoje a criança, sim, já nasce na tela, mas, ao mesmo tempo, com os pais tentando postergar esse momento de tela. Então, o livro ele tem também essa função, não só de educação, mas de desenvolvimento. Mas, sim, existe um desafio muito grande de como é que você é relevante. Então, como que você traz mais interesse, né, por parte do leitor. E principalmente, acho que para o jovem. Né? Acho que para a criança ainda é um pouco mais fácil, porque a criança ainda não foi tão seduzida. Então, você tem ainda a ilustração, você tem cores, você tem ali um didatismo bacana para o desenvolvimento, para ser explorado, personagens num mundo ainda muito novo. Né? E para o jovem, você já tem aí um leitor mais experiente que já escolhe, né? Então, você tem que estar muito conectado também com as tendências, com o que está em alta, o que está sendo relevante para essas gerações nos outros meios. E aí a gente está falando do YouTube, da Netflix, dos games, o que é relevante, quais são esses novos personagens, essas temáticas, e o que a gente consegue trazer para dentro da história, para dentro do livro, seja em termos de formato, seja em termos de personagens, seja em termos de história, de recurso narrativo. Então, tudo isso a gente pode aproveitar, bebendo de outras fontes também, para você atualizar essa leitura. Mas acho que tem um ponto também ainda do livro de trazer uma parte mais de imaginação, né, do que, na verdade, você não consegue ver, né, o que você está lendo e o que você está criando, que eu acho que é complementar a essas outras mídias, que é muito importante ainda para o desenvolvimento desse leitor. Fernanda, você tocou num ponto aí que eu achei muito interessante. Quer dizer que hoje, na hora de vocês produzirem livros, o cuidado com essas histórias, com essa forma de contar a história, você até citou o fato de olhar o que está acontecendo à volta dessas crianças, desses jovens, isso passou a ser fundamental, né? Explica melhor isso para a gente, de que forma isso é feito dentro de uma editora. Com certeza. O editor, ele hoje tem que estar conectado, assim, sempre teve, né? Acho que o editor tem que estar no pulso do o que é relevante culturalmente. Isso sempre aconteceu, isso não é novo. Acho que hoje você tem um ambiente mais complexo, somente, porque hoje você tem muitas fontes de informação. Então, você tem hoje uma plataforma multimídia com muitas oportunidades aí de conteúdo. Então, você tem não só a TV, né? Antes você tinha TV, você tinha o rádio, você tinha até um videogame, mas hoje você tem várias plataformas de streaming, você tem o próprio YouTube, a internet, você tem os influenciadores, você tem os podcasters. Então, você tem hoje muitas fontes e produtores de conteúdo que podem ser, inclusive, novos autores. Então, o editor, de fato, ele tem hoje muito mais trabalho nessa curadoria de conteúdo do que é relevante. E até para identificar muitos nichos, né? Porque acho que antes você tinha um conteúdo mais massificado.
né? Você tinha, na verdade, uma facilidade de achar uma coisa que era mais o que a gente chama de mainstream, né? Que era uma coisa que era uma aposta que todo mundo gostava, que são fenômenos que ainda existem hoje, como o próprio Harry Potter ou Jogos Vorazes. Mas hoje está cada vez mais difícil você achar esse tipo de conteúdo. Você tem, na verdade, hoje vários nichos, né? Então você tem quem gosta de games, mas você tem vários tipos de games. Você tem quem gosta de fantasia, mas você tem os nichos dentro de fantasia. Então você tem que estar não só muito antenado com o que está acontecendo, mas também achar essas microcomunidades e temas e entender como trabalhar cada uma delas, né? Achar esses nichos de leitores e de comunidades de fãs mesmo para trabalhar. Então é muito interessante e é desafiador para o editor. Agora, Fernanda, eu fico imaginando realmente o tamanho desse desafio que vocês têm no dia a dia e como é que é feito isso dentro da editora? Existe ali uma equipe de profissionais que eles ficam dando sugestões em relação ao que eles veem por aí, em relação ao que chega para até eles de histórias, de novos autores que querem o seu espaço? Como é que funciona isso no dia a dia dentro da editora? A gente tem, sim, os editores que lideram as equipes e são responsáveis pelas aquisições, mas todos do time, na verdade, são super bem-vindos, incentivados a trazer sugestões. A gente tem grupos até para sugestões, para trazer inputs, para a gente discutir. E isso vem também de outras fontes, né? Não precisa vir só do editorial. Às vezes vem do marketing, às vezes vem até da própria área comercial, isso pode trazer algum insight para a gente. E a gente coloca para uma discussão e para uma investigação aí do que é interessante. E, obviamente, a gente conta com parceiros também. A gente tem aí agentes literários que vão trazendo novidades para a gente. Então, isso é um trabalho no dia a dia de caçar tendências, caçar novos autores. E a gente tem um comitê editorial. E aí a gente submete essas ideias para esse comitê e faz uma avaliação para a gente entender, né, se aquilo de fato é relevante ou se de repente é uma ideia que é relevante para um grupo pequeno de pessoas, mas não vale a pena. Ou pareceu interessante, mas não é tanto. Ou não, aqui tem um potencial. Então, dentro desse grupo, a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada. Aí a gente vai caçar dados, né, com o departamento de marketing, dados de venda, dados sobre relevância daquilo dentro da internet, de busca, ou dentro das redes sociais, para entender se aquilo de fato tem um potencial bom para a gente publicar. E Fernanda, você enfatizou agora há pouco essa questão de nichos, né? E existe algum nicho que, do ponto de vista comercial, é aquela aposta mais certeira, que quando vocês trabalham naquele nicho, vocês sabem que o número de vendas acaba sendo um número de vendas maior? Ou, às vezes, um nicho dá certo em determinado momento, já não dá certo em determinado outro momento? Como é que funciona isso na hora de apostar comercialmente nesses nichos de mercado? Eu acho que não existe uma fórmula, nenhum nicho certo. Existe você acompanhar e ver se aquilo faz sentido dentro da sua linha editorial, dentro do que você, como editora, se propõe a publicar, e quão bem você vai trabalhar aquilo para o seu público, e se aquilo é um conteúdo bom dentro daquele segmento, daquele nicho. Então, se você tem um autor bom, um texto bom, uma temática boa, né? Se você tem um título forte para trabalhar. E você fazer uma boa composição. Você vai ter um título bom com uma capa boa, um preço adequado e uma boa estratégia de marketing. Aí você vai ter um título vencedor. Mas não acredito que seja um nicho. Obviamente, dentro de um estudo de mercado, você tem segmentos que são maiores. Mas não é necessariamente uma garantia de sucesso. Se você trabalhar mal, você também não vai ter sucesso, mesmo você tendo um segmento maior, né? Então, não acredito que tenha um nicho vencedor. Acredito que você tem que saber trabalhar bem aquele nicho e isso tem que estar alinhado com o que a sua editora se propõe a fazer, com o seu propósito, com a sua linha editorial, com o que você, de fato, pretende publicar. Não adianta você querer publicar alguma coisa só porque está na moda e aquilo não tem nada a ver com quem você é como editora, com a sua proposta, né? Aquilo vai soar estranho até para os leitores e para o mercado. Então, também existe esse cuidado dentro do que a editora seleciona para publicação.
Quando você fala em segmentos maiores, que não necessariamente vão ser revertidos em grande número de vendas, mas que são segmentos maiores, estamos falando de quais segmentos especificamente? Você tem, por exemplo, hoje um segmento de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, que você tem muitas editoras que publicam dentro desse segmento. Mas não necessariamente você publicar um livro nesse segmento é uma garantia de sucesso. O próprio segmento infanto-juvenil é um grande segmento, mas nem todos os livros que você publica são bem-sucedidos. Então, não é uma questão de você atuar somente num segmento que é grande, mas é você saber atuar bem neste segmento, né? Então, para a gente, dentro da Melhoramentos, nós estamos hoje no segmento do infanto-juvenil, e é um segmento muito importante, principalmente o infantil. A gente escolheu priorizar esse segmento. Então, a gente tem títulos hoje super bem-sucedidos, como o próprio Menino Maluquinho, Meu Pé de Laranja Lima, mas não são 100% dos títulos que alcançam essas posições. Então, você tem que também fazer apostas certas dentro dos segmentos que você escolhe trabalhar. E as novas tecnologias? Hoje em dia existem pessoas que falam assim, eu gosto de ler por meio de eu gosto do e-book, né? E tem pessoas que falam, não, eu prefiro estar folheando realmente as páginas de um livro. Em relação às crianças, em relação aos adolescentes, vocês têm que investir mais nessas tecnologias novas, ou esse jovem ainda acompanha bastante a literatura por meio do livro físico, do livro de papel? Eu acho que sim, temos que investir. Sim, crianças ainda acompanham muito pelo livro de papel, até por uma questão sensorial e de desenvolvimento, e por conta também do cuidado com as telas, recomendações médicas de você não ficar muito tempo exposto à tela. Então, até para a primeira infância, você tem uma necessidade maior do papel e até dos livros mais interativos. Então, existe isso, mas conforme você vai avançando, não existe nenhum problema com livros mais digitais, né, de você trabalhar em uma tecnologia e o próprio e-book. Então, sim, acredito muito nisso e acredito em livros interativos digitais, inclusive, em você tornar a leitura mais atrativa por meio de plataformas. E você tem como fazer isso até com gamificação da leitura, né, de você trazer recursos audiovisuais para dentro da leitura, não só com e-book simples. Então, você também tem como trazer recursos que incentivem a leitura e que consigam concorrer com as outras tecnologias, né, que sejam tão interessantes quanto um videogame, quanto outros recursos, quanto a internet, quanto o tablet, quanto outros concorrentes aí que a criança e o adolescente tenham na mão. Então, eu acho que isso, de fato, é algo que o livro vai ter que trazer, vai ter que se reinventar como opção. Óbvio, vai ter quem prefira o papel, e tudo bem. E acho que vai ter espaço para todos os formatos. E o papel da editora vai ser fornecer aquele conteúdo em todas as plataformas para a escolha do leitor, para que ele possa escolher aonde, como ele vai querer acessar aquela história. Isso que você está nos explicando, Fernanda, é muito interessante. Porque realmente cada vez mais essas crianças, esses jovens estão ligados em tecnologia, né? Só que às vezes fica aquela polêmica, né? Será que as novas tecnologias vão substituir o que é tradicional? O que você pensa a respeito disso? Você acha que no futuro vai haver literatura só nessas tecnologias, nessas coisas digitais, ou o livro nunca vai acabar? Não gosto de preconizar o fim de nenhuma mídia. Quando eu vim até de outros mercados, e antes se preconizava o fim da TV, né? Eu não gosto de pensar dessa maneira. Eu acho que você tem espaço para todas as mídias e, na verdade, os meios vão se reinventando. O e-book já surgiu há muito tempo e isso não acabou, na verdade, com o livro, né? E o e-book, inclusive, não avançou quanto a gente achou que fosse avançar, porque muita gente prefere a experiência do papel, né? E você vê hoje várias editoras investindo, inclusive, em edições especiais, de capa dura, com uma experiência diferente, com papel especial. Tem gente que gosta do cheiro do livro, né? Então, você tem, na verdade, experiências distintas.
Eu, por exemplo, leio muita coisa em e-book, então sou super partidária até do digital, mas eu acho que sim, existe espaço para preferências. Eu acho que vai ter o leitor que prefere o 100% digital, vai ter o leitor que prefere 100% do físico, vai ter o leitor híbrido. E as editoras vão ter que publicar em todos os formatos. E vai ter gente que prefere o áudio, né? Ainda tem outros formatos, né, que não só o e-book e o físico. E talvez exista outros formatos que a gente nem pensou ainda. Então, eu acho que a gente não tem como afirmar que um formato vai substituir o outro, até porque a gente está evoluindo tão rápido nessas tecnologias que a gente nem sabe o que nos aguarda daqui a 5, 10 anos. Né? Então, acho que é muito difícil você fazer esse tipo de previsão. E também, além disso, a gente tem tecnologias com penetrações muito distintas, dependendo de onde você vive, né? Dentro do próprio Brasil, né? Pegando o nosso país como exemplo, você tem lugares que a própria penetração de internet é muito baixa ainda. Então, é muito difícil você preconizar que o livro vai acabar ou que a própria TV vai acabar porque a internet está substituindo, porque o Netflix chegou. Então, eu não acredito nesse fim, né? Pelo menos não num curto prazo, no médio prazo. Né? Pode ser que lá na frente, né, daqui a 100, 200 anos, pode ser, mas também não posso afirmar isso. Eu acho que a gente vai ter ainda muita coisa para descobrir e muito espaço ainda para multimídia, multimeios, multiplataforma, como que a gente queira chamar, e quem vai dizer para a gente, a preferência é o leitor, o consumidor, né? A pessoa que está consumindo o conteúdo que vai escolher como que ela quer fazer isso, e a gente vai ter que estar, vai ser mais difícil, né? Mas a gente vai ter que estar disponível em todos os meios. Isso que você nos falou agora também é bastante interessante. Tratando-se de Brasil, um país que tem uma dimensão continental, não adianta a gente querer tratar o mesmo consumidor de determinada região do país, do norte ou do nordeste, como o consumidor de São Paulo. Ou seja, vocês que estão trabalhando com livro físico e também com as novas tecnologias, tem que estar de olho nisso para, de repente, não investir muito num segmento que em determinada região do país, aquela nova tecnologia, aquele produto não vai ganhar a atenção do consumidor, muitas vezes até por falta de condições técnicas. É isso, né, Fernanda? Sim, com certeza. E não só isso, acho que quando a gente está criando um produto, a gente também tem que pensar em outros aspectos, né? A própria relevância cultural é distinta, dependendo da região. Um autor que é relevante aqui pode não ser relevante em outra região. A gente tem demandas de escolas mesmo, por autores regionais, por temas regionais, que às vezes não são comuns. Então, a gente também tem que pensar nisso e levar em conta essas diferenças, essas demandas. A gente tem cada vez mais diversidade de catálogo também para atender essas diferentes necessidades. A gente não pode pensar só na nossa bolha, né, de onde a gente vive. A gente realmente precisa levar em conta essas diferenças todas, sejam de penetração tecnológica, seja de diferença cultural, o que quer que seja. Você tocou agora no assunto escolas, né? Quando as escolas procuram vocês, as escolas elas procuram com demandas estritamente didáticas ou com demandas que às vezes são aquela literatura que fala de vários assuntos, mas que serve também para se ensinar a partir dela? Quais são as demandas exatas que as escolas levam até vocês na hora de adquirir novos livros? Bom, nós somos uma editora de literatura, né, e o que a gente chama de paradidáticos. A gente não tem livros de matemática, história, por exemplo, né? A gente tem livros mais de literatura e que ensinam alguns temas mais amplos, né? Então, um atlas, alguma coisa do tipo, mas não de didático por si só. Né? Então, nossa demanda geralmente está relacionada por aí, e por meio da literatura a gente sim traz ensinamentos, né? Vai trazer esses temas que são relevantes, que são caros para a escola. Então, a gente está falando, por exemplo, de bullying, a gente fala de diversidade, a gente fala sobre educação financeira,
por exemplo. Então, a gente tem como trazer vários temas que são importantes para a escola por meio da literatura ou dos livros paradidáticos, que são, sim, demandas que a gente recebe. Então, a gente monta nosso catálogo com base no BNCC e com base nas conversas que a gente tem na escola de demandas que a gente recebe. Então, a gente tem hoje N livros, né, que são tanto de contos ou poesias, ou, enfim, literatura mesmo, romance, mas com uma temática um pouco mais ampla, até coisas mais específicas. Eu posso estar falando de filosofia, né, posso até estar trazendo algum tema mais específico dentro da história. Você citou agora o bullying, a diversidade, que são assuntos muito atuais, né? São assuntos que a sociedade como um todo tem dialogado a respeito. Na hora de passar isso para as crianças, para os adolescentes, quais os cuidados que se tem com esse tipo de tema? Todos os nossos livros, assim, tem sempre que ser adequados à faixa etária, esse é o primeiro ponto. Obviamente, a gente não vai publicar nada que seja inadequado para a idade da criança. Você tem que trazer sempre um tema com uma linguagem que seja interessante, que seja lúdica, né? Você não vai trazer o tema de uma forma super fria, então você tem que trazer isso dentro de um universo para a criança, dentro de uma história, dentro de um contexto. A gente traz isso também, dependendo de como a gente trabalha com a escola, eventualmente até com material de apoio para o professor, para como que isso pode ser trabalhado dentro da sala de aula. Pode ter apoio de uma pedagoga, inclusive, então a gente também produz esse tipo de material com suporte, até para o livro também, então a gente também traz esse tipo de consultoria. Então tem, enfim, uma série de pontos que precisam ser checados quando esse conteúdo vai para o escolar. A gente também trabalha com pareceristas, que podem ser pedagogas, são pessoas especializadas com material escolar na avaliação desses livros, para a gente ter certeza de que aquele é um conteúdo adequado e que tem relevância, né? Acho que mais do que adequado, que tem uma relevância que vai contribuir, que vai agregar para o professor e para a escola dentro daquela temática que a gente está se propondo a trabalhar. Fernanda, você citou também poesia. Eu adoro poesia, muita gente gosta, mas ao mesmo tempo, poesia também muitas vezes é visto como algo mais do passado por muita gente. Hoje em dia, as crianças, os adolescentes, eles têm interesse em poesia? Como é que é publicar livros de poesia hoje em dia e para esse público mais jovem? Poesia, de fato, não é um dos temas mais pedidos dentro do catálogo, né? É um tema mais difícil de você trabalhar, mas acho que depende de como você faz também. De repente, é uma oportunidade para você atualizar esse gênero, né? E você tem, na verdade, até oportunidades regionais. Quando você fala, por exemplo, da literatura de cordel, que não é exatamente uma poesia, mas é um gênero que pode ter uma ligação, né, e que é super relevante, né, no Nordeste. Então, você tem oportunidade também de você trazer esse tema de uma forma mais interessante, ou até cantigas, né? E você tem formas de você trabalhar, não de repente a poesia em si, mas gêneros que podem ter similaridade, que podem levar e fazer essa transição, ou você trazer autores mais modernos que podem atualizar. Eu acho que é um desafio, né? Mas de fato não é um gênero com muita demanda, não. Talvez aí tenha uma oportunidade de trabalho. E para vocês, do ponto de vista comercial, é mais interessante trabalhar com autores já consagrados, que têm ali livros que de repente já fizeram bastante sucesso, ou com autores mais novos que estão procurando o seu espaço, ou tem que ter um equilíbrio, né, entre os autores mais consagrados e esses autores novos? Como é que funciona isso dentro de uma editora atualmente? Depende muito da proposta da editora. Tem editoras que já vão no certeiro, né? Acho que para a gente vai fazer sentido um equilíbrio. A gente está, inclusive, num reposicionamento. A gente tem autores consagrados, a gente tem o próprio Ziraldo dentro de casa, mas a gente tem muitos autores que a gente também desenvolveu dentro de casa e que a gente faz crescer, né? E que isso é muito bacana também, até como nosso propósito e papel. E acho que é uma questão de equilíbrio.
Então, comercialmente, sim, é importante, até para a gente ter aí mais best-sellers e sustentar aí um faturamento mais saudável, para a gente ter oportunidade de alavancar novos autores. Então, eu acho que é uma questão aí de equilíbrio, de fato. Mas é muito gostoso você também desenvolver talentos novos, né? E você ver aquele autor crescer e crescer com o apoio da sua editora. Então, acho que isso tem que ser um equilíbrio, de fato. E até de você fazer isso, de repente, com parceria entre próprios autores dentro de casa. Fernanda, você citou aí o Ziraldo, né, do clássico Menino Maluquinho, né, que seria essa coisa mais tradicional, esse tiro mais certeiro. Mas, por exemplo, outro dia eu entrei no site de vocês e eu vi que tinha ali um livro do Gabriel Pensador, quer dizer, um músico, uma pessoa que canta para um público jovem, que faz ali um trabalho que mistura rap, mistura vários tipos de vertentes musicais, né? E ao mesmo tempo com um livro infantil, com um livro voltado para um público muito jovem, na editora de vocês. Isso tem a ver com aquilo que você falou no começo da entrevista, de saber observar, de ter que observar o que está acontecendo à sua volta, o contexto, o que as pessoas, as crianças ali estão indo atrás, os jovens estão indo atrás, e saber trabalhar esses temas que são os temas da atualidade com as pessoas da atualidade. Com certeza. E também de dar espaço para novos autores, acho que para trazer o rejuvenescimento, né? O Gabriel, ele está até se aventurando dentro do universo infantil. Ele é um autor até premiado, né? Mas dentro de uma outra faixa etária, e vai trabalhar agora para um público novo, que a gente quis trazer ele junto para trabalhar até para o público escolar, e um livro que é super bacana, que também é musical, e que dá para a gente trabalhar também para crianças em casa. Então, a gente apostou nisso, apostou com ele, para a gente também trazer esse rejuvenescimento e trazer um cantor que é atual, que conversa com esse universo fora do livro, né? E como é que a gente traz aí outras mídias para dentro de casa também. Perfeito. Fernanda Saboia, diretora-geral da editora Melhoramentos. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Alesp Conecta, com todas essas informações aí do mercado editorial e especificamente a esse público infanto-juvenil. Eu que agradeço, Fábio. Foi ótima conversa e muito bom poder falar de um assunto muito importante e relevante, que é literatura para essa faixa etária. É uma delícia, a gente adora aqui na Melhoramentos fazer parte aí desde a primeira infância até o público juvenil. Bom, é muito importante para a gente. Obrigado mais uma vez. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista também no YouTube. Entre lá, digite Alesp, todos os nossos programas ficam arquivados para que você possa assistir no melhor momento para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.